Boa noite, turma. Sejam todos vocês bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de especialização de Engenharia da Qualidade Seis Sigma. A disciplina de hoje é de Técnica de Controle e Projeto Seis Sigma, ministrado pela professora Solange Fernandes. Lembro a todos que a partir de agora essa videoconferência está sendo gravada e ela ficará disponível posteriormente no nosso canal do YouTube e também na nossa plataforma EAD. Tenham todos uma excelente aula. Professora, bom trabalho. Obrigada. Então, sejam bem-vindos. Então, eu peço que, enquanto eu estiver falando aqui, peço que mantenham no mudo, para não atrapalhar. E no momento adequado, se vocês tiverem alguma dúvida, não tem problema perguntar. Mas eu peço que abram só se vocês quiserem se manifestar, ok? Bom, então nós estamos na terceira aula, né? Recapitulando aqui o que nós já passamos, né? Nós passamos pela primeira aula sobre os controles de projeto Six Sigma, a importância dos processos, uma revisão da estatística básica, isso foi praticamente a primeira aula. A segunda, nós falamos sobre conceitos de processo, variações de causa comum, causa especial, os passos para identificar os fatores que causam a variação no processo, sobre tolerância natural e finalizamos com as medidas de capacidade de processo CP e CPK. Então, nós vamos entrar na aula de hoje, uma vez que nós estamos falando sobre variação. Então, as cartas de controle, ela é uma ferramenta onde nós estudamos sobre variação. Então, praticamente a aula inteira hoje vocês vão aprender, para quem ainda não conhece, como construir uma carta de controle. Nós teremos as cartas de controle X/R, X/S, Individual Moving Range, cartas proporcionais e de contagem. Tá? Então, iniciando aqui, de onde veio a carta de controle, foi criado, por esse americano, físico, engenheiro estatístico, Walter Shillhart. Então, ele idealizou a carta de controle, idealizou através de estudos, através de controle da qualidade, isso foi na década de 1920. Então, tudo que nós temos até agora, então desde lá, sobre cartas, sobre controle estatístico de processo, veio da criação de Walter Shillhart. Então, ele é conhecido aí como o pai do controle estatístico da qualidade. Inventou, como eu comentei, em 1920, e ele percebeu que dados de um processo físico, um processo repetitivo, um processo onde é controlada a qualidade, onde alguma característica de qualidade é importante para ser entregue, então ele se comporta como uma distribuição normal, né? Tem uma expectativa, de se é um processo que ele é repetitivo, a gente espera que existe uma expectativa de que ele tenha uma média e uma variação em torno dessa média. Então, foi ele que identificou que mais ou menos 3 sigma, todos esses pontos desse processo, se eu estou medindo um peso seja de um alimento, eu tenho
um valor a ser atingido, um valor-alvo, e ele, produzido de forma repetitiva, ele deve gerar em torno de uma média e vários pontos ao redor dessa média. Essa variação ele chamou de variação de causa comum. E o que cair fora dos limites, fora dos três, mais ou menos 3 sigma, ele chamou de causas especiais, ou seja, causas onde o motivo delas serem muito diferentes das que estão mais próximo dessa média, é algo indesejável, é algo que está bem distante do objetivo. Então, a contribuição bem significativa que o Shilhart trouxe é esse conceito, né, de que tudo que está dentro de limites de controle, ele criou aqui o limite de controle superior e o limite de controle inferior. Então, tudo que está dentro desses limites, ele chamou de causas comuns, causas esperadas, causas... E o que cai fora são causas especiais. É lógico que vocês vão ver um pouco mais para frente o fato de cair em todos os pontos dentro dos limites de controle, em alguns momentos pode ser que que não sejam só causas comuns, né? Começa a sinalizar causas especiais. Então, essa aqui é como ela se parece, então já comentei sobre, ela é composta por limites de controle, uma linha central ou uma linha média, e os pontos que estão sendo monitorados ao longo do tempo, né? Eles são monitorados para que a carta ajuda a identificar sinais, né? Identificar os sinais exatamente das causas comuns de que algo pode estar saindo do controle daquele processo. Então, aqui nós temos dois exemplos, né? Dois exemplos, não, o mesmo exemplo, sendo que, como eu comentei, os pontos onde aparece, né, dentro da carta, ele pode dar sinais de que uma causa especial está atuando naquele processo. Então, ou seja, os limites de controle ajudam nesse sentido. E aí, lógico, a ideia de se ter um controle, né, os controles eles são colocados para que, quando algo de especial aconteça, ações sejam tomadas para voltar à condição normal daquele processo. Então, ela é uma ferramenta gráfica utilizada para acompanhar as variações de um determinado processo. Ela possui limites de controle, né? Esses limites de controle são construídos com os dados do próprio processo. Então, muitas pessoas confundem esse limite de controle com o limite de especificação. Então, não é, tá? Eles são diferentes. Eles são construídos a partir de dados do processo, do próprio processo. Tá? E aí eles indicam se o processo está sob controle ou fora de controle. Como a gente está falando de variação, então o que eu vou precisar ter variáveis para serem medidas, para serem avaliadas quanto à sua performance, quanto à sua variação. Então, a variável ela é um conjunto de resultados possíveis de um fenômeno, né? Pode ser uma temperatura, pode ser, como eu comentei já, o peso, pressão. Eu poderia medir alguma característica da minha saúde, por exemplo, eu posso medir todos os dias a minha pressão sanguínea. Então, assim, a variável é um conjunto de resultados possíveis de um fenômeno.
Elas podem ser quantitativas, né? Quantitativas, ela está relacionada à obtenção de um valor, né? Ela é expressa em números, tipo salários, idade de alunos, temperatura, pressão, número de defeitos, ou seja, ela é representada, ela é expressa através de números. Então, esse tipo de variável a gente chama de variável quantitativa. E temos também a variável qualitativa, é aquela que não é expressa através de valores, e sim por atributos, seja sexo, masculino e feminino, cor da pele, branca, preta, amarela, vermelha. Então, aqui ela é expressa por uma característica, por um atributo, né? Então, tem esses dois tipos de variáveis, quantitativas e qualitativas. Das variáveis quantitativas, né, tipos de variável quantitativa, nós temos o que nós chamamos de variável discreta. As variáveis quantitativas discretas, elas podem assumir apenas um número finito ou infinito contável de valores, ou seja, são valores inteiros, né, geralmente o resultado de uma contagem. Então, a discreta, ela possui valores inteiros, né? Vai 1, 2, 3, né? Não tem número quebrados. Alguns exemplos aqui, como número de filhos, número de bactérias por litro de leite, número de cigarros fumados por dia, número de doentes por semana, número de falhas por dia. E nós temos as variáveis quantitativas contínuas, né? Então, essa ela já assume valores em uma escala contínua, com valores inteiros e fracionados. Então, ela já permite 1,1, 1,2, 1,3. Né? Então, e geralmente ela é medida através de algum instrumento. Né? Tipo, eu vou medir o peso, eu tenho um instrumento para medir o peso. A altura, vou medir com uma régua, com uma trena. Tempo, eu vou utilizar um relógio. A pressão arterial, a temperatura. Então, aqui nós temos dois tipos de variáveis, as discretas e as contínuas. Então, as cartas de controle, elas são aplicáveis quando eu tenho variáveis quantitativas, que são discretas, e as contínuas, né? São praticamente esses dois tipos de variáveis que a gente pode aplicar. Por quê? Porque eu preciso ter um número, preciso ter a variação do processo expresso em números. Então, eu preciso, para poder avaliar a variação de um determinado processo, eu preciso ter condições de medir. Quais são as principais características das cartas de controle? Elas, como eu comentei já anteriormente, ela tem pontos, medições de um processo. Né? Nesse exemplo aqui, eu tenho um gasto mensal com treinamento, onde em janeiro eu gastei R$ 97.000 com treinamento. Em fevereiro eu já gastei 104. Em março, abril, maio. Então, eu estou coletando dados de um processo, né, onde eu posso ter a oportunidade de avaliar como que esse gasto mensal está variando ao longo dos meses. Então, são dados de um processo com variáveis quantitativas, eu preciso dessa característica. E com essas informações, eu gero um gráfico de controle, onde os elementos dessa carta de controle, ela tem os limites superiores e inferiores de controle e a média desses dados que foram coletados. Então, aparecem aqui esses elementos, limite superior, limite inferior e limite de controle. Esses limites, eles são calculados
com base na variação desse processo. Por isso que eu comentei que não confundam esses limites, que eles não são limites de especificação. O limite de especificação ele é definido pelo desenho, um desenho técnico, ou pelo próprio consumidor. Né? Agora aqui não, esses limites de controle, eles são gerados com esses números, com essas variações do próprio processo. Agora, como avaliar o processo a partir das cartas de controle? O que elas podem me dizer? Né? Quais são as vantagens? O que elas indicam? Como eu avalio? Eu comentei inicialmente que as cartas de controle elas são utilizadas para avaliar um processo, né, para acompanhar o comportamento de processo. Então, quais são esses critérios? O critério mais conhecido, né, o mais evidente de todos eles é esse primeiro critério, onde eu tenho um ponto fora dos limites de controle. Um ou mais pontos fora dos limites de controle. O segundo critério é aquele onde eu tenho uma tendência, eu tenho vários pontos, né? A variação dá para perceber que existem aqui no caso 7 pontos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pontos consecutivos que demonstrem um decréscimo ou um acréscimo, ou um crescimento, né? Uma tendência de que aquele processo ele não está variando em torno da média dele, ele está com uma tendência. Então, provavelmente, no futuro, mais para frente, ele vai sair dos limites de controle. Tá? Então, esse é o nosso segundo critério. O terceiro critério são pontos, né, de 4 a 5 pontos consecutivos que estão fora dessa zona C. O que é essa zona C? Né? Se a gente for observar, para melhor explicar esse critério, a carta está dividida aqui em zonas. Então, eu tenho a zona C, onde ela tem essa primeira linha, ou seja, mais próximo aqui da média, da linha central. O B já engloba um pouco mais, uma variação um pouco maior. E o A é a variação dentro dos limites de controle. Então, se eu tiver vários pontos aqui, ó, tem 4 a 5 pontos consecutivos, né, que estão fora dessa zona mais próxima da média, opa, indica que alguma coisa aconteceu. A premissa para uma carta, para um processo normal, natural, seria os pontos estarem em torno da linha central. Então, qualquer outro comportamento, e de forma bem aleatória. Então, esses comportamentos, eles indicam, opa, alguma coisa está acontecendo. Saiu da média do processo. Então, é motivo de parar e investigar o que pode estar acontecendo. O critério 4 são 7 pontos consecutivos em um dos lados da linha central. Então, aqui também, da mesma forma, né? Todos os pontos estão acima da linha central, ou se tivesse todos os pontos, 7 pontos aqui fora, abaixo da linha central. Então, isso indica que houve uma mudança, é como se tivesse uma mudança na média do processo, né? Quando eu construo a carta de controle, eu devo construir em um processo que ele é estável, ele é um processo repetitivo, e eu tenho variações da média, né, dos pontos em torno da média. Né? E, de preferência, um dos critérios é que os dados sejam de forma aleatória. Para que isso? Né? Uma vez que está estabelecido os limites, foram estabelecidos os limites
superiores de controle e o inferior de controle, quando acontece isso significa que a média do processo mudou. Então, ele saiu da média central e algo fez com que esse processo mudasse o seu comportamento. Então, de novo, é um sinal de que precisa ser investigado o que aconteceu no processo. O quinto critério são vários pontos bem próximos aqui da linha central. Então, também algo a ser investigado, né? Parece bom, poxa, que bom que vários pontos estão próximos da linha central, né? Tá com pouca variação, mas quando esses limites aqui foram criados, certamente vários pontos estavam nessa zona aqui de A até A, né? Do limite inferior até o limite superior. Então, também alguma coisa aconteceu no processo para que esses pontos agora estejam muito próximos da linha central. O critério 6 são já 14 pontos consecutivos em alternância, né? Ou seja, dá para perceber aqui uma subida e uma descida. Ou seja, não é algo tão aleatório, né? Parece algo que está sendo ajustado, que está sendo... Né? Então, também é um motivo, como eu comentei, o ideal é que sejam pontos... Vocês lembram do exemplo que eu passei para vocês do horário de chegada no trabalho? Então, o horário de chegada ele é aleatório em torno de uma média. Aquele exemplo que eu passei para vocês. Então, também aqui o critério 6 é um motivo de investigar o que está acontecendo no processo. Então, as cartas de controle, elas estão sob controle quando a maioria dos pontos flutuam de forma aleatória próximo da linha central, próximo ali da média do processo, entre os limites de controle. Poucos pontos perto do limite, né? Ou seja, ele vai variar ali em torno da média e alguns vão estar próximo do limite de controle. Né? Mas não podem ser muitos. São poucos pontos perto do limite de controle, nenhum ponto fora dos limites, e não há essa sequência dos 7 pontos de um lado da linha média, e não há sequência também de 7 ou mais pontos consecutivos, crescente ou decrescente. Então, uma carta está sob controle nessas condições aqui que eu citei para vocês. Então, aqui temos um exemplo de um processo sob controle. Então, nós temos um exemplo aqui de número de pedidos. Então, o número de pedidos aqui tem uma média de 203, né, por mês. Não, por dia aqui, por dia. Então, tem uma média e ele está variando de forma aleatória. Né? A gente não consegue perceber uma tendência ou 7 pontos de um lado. Então, esse aqui é um processo que nós classificamos como um processo sob controle. Que isso significa o quê? Significa que é um processo estável, é um processo previsível, é um processo que não vai me trazer surpresas. Né? A minha previsão, se ele está dentro dos limites de controle, significa que ele me dá uma certa confiança de que os próximos estarão dentro desses limites. Né? Não vão sair tanto. Se sair algum ponto muito fora, opa, é um alerta aqui para poder ser investigado. Mas um processo sob controle, a ideia é essa, que ele seja estável e me dê uma segurança de como vai funcionar no futuro. Né? Ele vai me evitar surpresas. Eu conheço que a média do processo é essa, né? E um processo fora de controle, ele é um processo instável, é um processo imprevisível,
e eu fico com uma certa insegurança se o meu processo varia muito, demonstrando as características de um processo fora de controle. Ou seja, apareceu uma causa especial, é necessário entender o que aconteceu e atuar nessas causas especiais. Quais são as principais cartas de controle? Nós temos a carta chamada X/R, com média e amplitude de amostra. Então, X barra significa, essa barrinha aqui em cima significa a média de X. O R de amplitude, que vem de range. Eu tenho a carta X/S, com média, também média, mas o desvio padrão, a variação é calculada, o desvio padrão é calculado com o F. A carta Individual Moving Range, o IA de valores individuais. Essas duas cartas aqui, elas apresentam subgrupos de amostras, depois eu vou mostrar para vocês. A carta individual são valores medidos e a diferença consecutiva entre elas. São valores individuais coletados ao longo do tempo. Então, aqui não tem, o subgrupo aqui é subgrupo 1. Então, o exemplo essa carta aqui que eu mostrei para vocês, poderia ser uma carta individual, né, onde eu poderia estar, teria só um valor mensal daquele do gasto. Eu vou passar mais para frente alguns exemplos para vocês. Cartas P, o P vem de proporção, né, são índices, são cartas para acompanhamento de proporção, de taxas de falha, quantas peças defeituosas dentro de um lote, quantos arranhões no celular. Então, o P vem de proporção. A gente cria um índice e avalia esse índice dentro da carta de controle. E as cartas C, carta com acompanhamento de números contínuos. Então, aqui pode ser já a contagem de defeitos, aí são números de contagem. Então, vou passar agora, carta a carta, com vocês, para ver como é que ela é construída, o que está por trás de cada carta de controle. Bom, a gente vai começar então com a carta X/R. O tipo de dados que nós utilizamos para a carta X/R são dados contínuos. A característica dela, ela é usada para estabelecer, quando estabelece medições com amostragem ou subgrupos, tamanhos superiores a 1, né, o tamanho da amostra. Então, o tamanho da amostra ela pode variar aí de 2 a 9, né? Mas de 4 a 5 já está um tamanho de subgrupo interessante. Essa carta, ela é formada, a carta de controle X/R, ela é formada por duas cartas. Então, é uma carta onde cada dado da X/, cada dado plotado, cada valor individual aqui é uma média dos subgrupos. E o R ele quantifica a variabilidade desse processo. Então, cada ponto aqui, ele está mostrando o resultado da amplitude. Então, se eu tenho um tamanho de subgrupo 2, eu vou pegar amplitude entre esses dois valores. Então, cada pontinho aqui na carta R é o valor da amplitude
e cada pontinho na carta X barra é o valor da média do subgrupo. Como é que eu construo essa carta? Então, supondo aqui uma estratégia, né, uma estratégia onde, hora a hora, né, eu vou lá no meu processo, né, eu vou na primeira hora, coleto 2 amostras e faço essas 2 medições. Então, essa foi a primeira hora. Agora eu vou lá na segunda hora, pego mais 2 amostras e faço as medições 3 e 4. Então, essa é a minha estratégia. Eu planejei a minha coleta de dados. Então, a gente chama isso aqui de estratégia de amostragem de subgrupo com tamanho 2. Por quê? Porque cada hora que eu fui lá, quantas amostras eu estou tirando? Estou tirando 2. Então, o tamanho do meu subgrupo é 2. Então, tem a fase onde eu coleto os dados. Né? Esse aqui é um exemplo de uma temperatura. Então, lá na primeira hora, peguei 2 amostras e medi 2 temperaturas das 2 amostras. Né? Então, a primeira deu 101, a segunda amostra deu 105. Quando eu fui na segunda hora, peguei a amostra 3 e a amostra 4. A amostra 3 deu um resultado de 106 e a amostra 4 resultado de 104. E assim foram feitos com todos os, com as 8 horas do turno. E aí eu vou calcular, eu vou fazer o cálculo das amplitudes. Então, a amplitude R, que é para poder construir a carta R, quando eu comentei com vocês, o primeiro ponto da carta R vai ser a diferença entre o maior e o menor valor. Aqui nesse exemplo, eu coloquei com 2 para facilitar. Então, eu tive esses 2 valores, 105 e 102. Então, qual é a amplitude? 4. Entre 106 e 104, amplitude 2. Entre 99 e 102, amplitude 3. Então, esses são os pontos que vão compor a carta R. Cálculo das médias. Eu também pego aquele subgrupo e tiro a média deles. Então, 101 mais 105, dividido por 2, que o tamanho do subgrupo é 2, dá 103. 106 mais 104, dividido por 2, dá 105. Então, aqui eu tenho os pontos que estarão na carta X barra. Então, eu já tenho elementos aqui, ó, elementos essenciais para construir a carta. Então, esse primeiro ponto aqui, que é 4, é essa amplitude aqui, da primeira hora. Na segunda hora, a amplitude foi 2. Na terceira foi 3. E esse aqui, que foi maior, foi o 7. Foi 10. A carta, o que ela vai com essas informações, vai ser calculado o R barra, que nada mais é do que a média de todas as amplitudes, e da mesma forma, a média das médias. Né? Por isso é que aqui, a média das médias, ele tem 2 barrinhas. E aí, um pouco mais para frente, eu vou mostrar como é que é calculado esses limites. Mas é basicamente isso. Estratégia, o que é importante para construir a carta? A estratégia de amostragem, saber o tamanho do subgrupo, coleta os dados, calcula a amplitude, médias e joga nas cartas. Como é que eu calculo como é que são os cálculos para os limites de controle da carta de amplitudes? Eu tenho o limite de controle superior, inferior e o central, que é a média. Então, essa eu já falei para vocês. E para os limites, aqui que veio a contribuição do Shillhart. Então, vai depender do tamanho do subgrupo. Pelo tamanho do subgrupo, eu busco a constante
constante D4 para o limite superior e a constante D3 para o limite inferior. E multiplico, eles são multiplicados pela média das amplitudes, pela média da variação. Então, veja, a carta R, ela é uma carta que mede variação, que a gente mediu amplitudes, um valor menos o outro. E é nessa carta também, eu posso estimar qual é o sigma desse processo. Aí eu pego R barra, a média, e divido pelo D2, que vai depender do tamanho do subgrupo. Então, essa é a mecânica de estratégia de amostragem e o cálculo da carta R. Ok? Então, assim, é importante saber tamanho do subgrupo para poder entrar aqui nessa tabela e calcular os limites inferiores e superiores de controle. Ok? Vamos agora para x barra. Então, vocês já sabem que cada pontinho aqui é a média do subgrupo. A linha verde, x barra barra, que é a média das médias. E o limite inferior e superior de controle, da mesma forma. Qual é o tamanho do subgrupo? Tamanho do subgrupo 2. Então, eu preciso saber aqui qual é a constante que eu vou utilizar para calcular o limite superior, que eu vou pegar a média. Limite superior, ele vai pegar a média e somar mais essa variação aqui, que ela vai ser calculada através do A2 vezes o R barra. Então, vejam, a carta X barra, a carta de controle X barra, ela depende da carta R. Então, ela sozinha ela não existe. Não tem como construir somente a carta das médias. Ela precisa de uma carta de variações. Então, ela utiliza a carta R barra. Então, essa é a forma que a gente constrói a carta X barra. Tudo bem até aqui, gente? Estão acordados ainda? Tranquilo, tranquilo. Tá. Ok. Então, assim, eu vou mostrar agora um exemplo, né? Um exemplo de uma carta X barra R, né? Onde nós temos aqui 4 dias de medição. Imagina, nós temos 4 dias e 5 amostras por dia foram coletadas e obteve-se os seguintes dados. Então, como é que é essa estratégia de amostragem? Eu tenho 4 dias e cada dia eu tive 5 amostras. Qual é o tamanho do subgrupo aqui? Para quem está acordado? 5. Como é que é? 5, professor. Qual é o tamanho do subgrupo desse estudo? 2, 4, 5. 5, exatamente. Então, é importante, eu recomendo vocês, quando forem construir uma carta de controle, é importante saber essa estratégia, né, que facilita a visualização. Eu tenho aqui 4 dias e coletei 5 amostras em cada dia. E fiz a medição. Aqui eu obtive os meus dados. Então, no dia 1, né, aqui as medições das 5 amostras. Então, no dia 1, na primeira amostra, eu coletei o valor de 10. Na segunda, 16, 11, 12, 13. Então, isso aqui são os dados desse primeiro bloquinho aqui, dos 5 dias, as 5 medições do primeiro dia. E assim sucessivamente, dos 4 dias. Então, o que eu preciso para calcular, para construir as cartas? Né? Pego esse subgrupo e calculo a média e a amplitude. Como é que eu calculo a amplitude? Quem lembra? É o
Máximo menos o mínimo? Diferença do maior com o menor. Exatamente. Então, dentro desse subgrupo aqui, eu vou procurar o maior e o menor. Vamos olhar aqui esse primeiro dia. Quem é o maior valor? 16. 16. E o menor valor? 12, 11, 10. 10, 10, 10, 10, 10. Então, quanto é que é a amplitude aqui? 6, né? 6. 6. 6. Então, esse é o R. Então, eu vou precisar de um x-barra desse subgrupo e uma amplitude. Da mesma forma para o segundo subgrupo, para o terceiro e para o quarto. Então, eu calculo x-barra, que é a média dos 5, encontro o valor, e a amplitude que a gente calculou, foi 6 desse subgrupo. E são esses pontos que vão gerar a carta de controle. Eu preciso também do x-barra para ser a parte central, e eu preciso do R-barra para utilizar nos cálculos. Então, eu vou utilizar, dessa forma aqui, eu já tenho as informações suficientes para jogar nos limites superior e inferior de controle. Né? Então, ó, eu já tenho a média, eu tenho... Quanto é que é o A que eu vou precisar aqui? A amplitude? O A não, o A ele é uma constante que vocês vão buscar nessa tabela, dependendo do tamanho do subgrupo. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Dá para ver aí a tabela agora? Tá. Tá. Sim. Tá. Então, nesse caso aqui, como é que eu acho o A? A constante na tabela. Eu preciso saber qual é o tamanho do subgrupo. Quanto é o tamanho do subgrupo? 5. 5. 5. Então, o A2, qual seria o valor de A2? 0,58. Por que é o 5, professor? Por que é o 5? É o tamanho da amostra aqui, o tamanho do subgrupo. Ó, lembra que eu falei? Ó, no primeiro dia foram 5 amostras. Né? O tamanho do subgrupo. Olha, no enunciado... normalmente O subgrupo é o mesmo que a amostra, né? Isso, é aqui, o tamanho. Isso, é a amostra. Cada dia eu fui lá e coletei 5 amostras. Quando eu estou falando aqui, 4 dias de medição, 5 amostras por dia, eu estou falando, aqui é o meu tamanho de subgrupo. Então, eu desenhei aqui para ficar melhor para vocês entenderem. No primeiro dia, 5 amostras. Se fosse 3, qual seria o tamanho de subgrupo? 3, né? Se fossem 3 amostras só. A cada dia eu vou lá e tiro 3 amostras. Subgrupo 3. Subgrupo 3. Aí é importante vocês saberem o tamanho do subgrupo para poder buscar na tabela essas constantes. Nesse caso seria 1.2, né? Se fosse 3, professor. Se fosse 3, seria o 1.2. Aí esse 1.2 ele seria usado aqui para calcular os limites. 1.02. 1.02, isso. Vamos olhar agora a amplitude. Ainda para esse exercício aqui, tamanho de subgrupo 5. Vamos agora calcular o limite superior e inferior de controle da carta das amplitudes. Então, eu preciso de quais constantes? D3 e D4. Como é que eu acho aqui D3 e D4? 0. 0 quem é? 2,11. O D3, né? Isso, 2,11 e 0. E o D4, 2,11. Muito bem. Ficou claro, gente? Como é que encontra na tabela? Tá, essa tabela a gente vai fazer, é isso? Não, essa tabela ela já é pronta. Ah, fechou. Então tá bom. Eu já estava pensando como que eu iria fazer essa tabela, ok. Não, essa tabela ela é constante. Você só tem que saber como buscar a informação. Professora, Pode falar. o barra R seria A2 vezes barra R. Seria o valor do barra R 3,75?
do barra R, isso. Tanto Ó, para o médias R, como amplitude? E isso, o R, esse 3,75, ele vai ser utilizado tanto para calcular o limite superior de controle inferior da carta X barra, ele está aqui, ó, é o Entendi. 3,75, quanto na carta das amplitudes. Professora, me responda uma outra coisa. Esse valor 3,75 do barra R, eu tirei da média do R? Isso, eu tirei a média dessas amplitudes aqui, ó. Sei. Né? O R1 não foi o maior menos o menor? Ó, vamos pegar esse exemplo aqui. O maior menos o menor não foi 6? Está aqui Isso. ele. Entendi. Segundo subgrupo, maior menos o menor, vamos ver. O menor é 10 e o maior é 13. Então, deu 3. O R barra é a média das amplitudes. Ok. Média dos R's. Tá? Sempre que tiver um barra em cima, significa uma média. Uma média, né? Exato. Tá? Se tiver 2 barras, são média das médias. Média das médias, exato. Média das médias. Bom, tá, obrigado, professora. Tá claro aqui, gente? Carta X barra, R, como constrói. E aqui são os valores desse exercício aqui, ó. 6, 3, 3, 3. É para estar lá na... Professora, Diga. professora, o valor dessa tabela, esses valores são fixos? São fixos. Não se preocupe. Quem criou essa tabela foi o Schilhart. Aquele cara que idealizou. Para Tem o poder celular chegar dele aí, lá professor? nos 3 filhos. Ele tem WhatsApp? Que é isso? Não, já 1920, isso. Nossa! Tá? Então, assim, não se preocupem. Tá? Não se preocupem com essa tabela. Vocês só precisam saber onde buscar. Por isso a importância de saber o tamanho do subgrupo, para poder buscar a constante. Tá? Então, Ok. com essas informações, nós já estamos aptos com todas as informações necessárias para gerar cartas de controle. Então, está aqui ó, a carta R, onde eu tenho 6, que foi o primeiro subgrupo, o primeiro range, R1. Depois foi tudo 3, 3, 3. O limite inferior foi zero, né? Vamos ver aqui. Ó. O limite inferior da amplitude, o D3, quanto é que é? O D3 foi 0. Então, 0 multiplicado por R barra vai dar 0. Vai dar 0. Limite superior de controle é o D4. 2,11. 2,11 vezes quem? 3,75. 3,75. Esse valor é o que vai dar o limite superior de controle aqui. Tá? Essa carta aqui não ficou muito legal, não. Esse monte de cores aqui. Mas é isso. O importante é vocês saberem o limite inferior e o limite superior. Carta X barra. Vamos voltar lá. Carta X barra. O primeiro ponto é 12,4, que é a média. 12,4. Segundo ponto, 11,4, 11,4, 12,2. 11,4, 11,4, 12,2. Então, aqui são as médias. As médias dos subgrupos. E aí, os limites inferior e superior, vamos olhar. Limite inferior, eu pego o x barra barra, que é 11,85, menos o A2. Quanto é que é o A2? 0,58. 0,58 vezes o 3,75. Então, esses valores daqui, limite inferior e superior, são os limites, são que geraram esses limites extremos aqui, o azulzinho. Tá? Então, beleza, fechamos a carta X barra R. Ok? Vamos agora para cartas de controle X barra S. Então, qual é a diferença básica entre essas duas aqui? A média vai ser calculada da mesma forma.
A diferença vai estar que eu não vou mais usar a amplitude, eu vou calcular de outra forma o S. Então, a carta de controle X barra S, ela também é contínua, ela é usada, como eu comentei, as duas elas são muito parecidas, X barra R, X barra S. A diferença é como que eu calculo a variação, que depende mais do tamanho do subgrupo. Então, o nosso exemplo anterior, o tamanho de subgrupo, eu dei um exemplo com subgrupo 2 e depois eu dei um exemplo com subgrupo 5. Quando eu tenho um subgrupo muito grande, sei lá, 10, 20, aí a carta de amplitudes, ela já não é tão apropriada para medir variação. Então, por isso que se usa a carta S, né? O cálculo da variação é feito pelo desvio padrão, porque ele vai ser mais preciso. Tá? Então, depende, ela é aplicada quando tem tamanho de subgrupos muito grandes, né? 9, 10, 20, 50. O formato também são duas cartas. A X-barra é bem parecida, cada dado plotado ele se refere à média do valor da amostragem, e o S refere-se à variabilidade. Só que a diferença é como ele é calculado. Né? Não vai ser mais com R, vai ser com desvio padrão. Tá? Então, eu vou ter duas cartas, a carta S, carta calculada com desvio padrão, o S é de Standard Deviation, que significa desvio padrão. Vai ter a média do desvio padrão, limite inferior e limite superior de controle. A carta das médias da mesma forma, X barra barra, limite superior de controle e inferior de controle. E esse S aqui ele vai ser usado também para calcular os limites da carta S e os limites da carta de médias. Mecânica da construção dela. Da mesma forma, uma estratégia onde hora a hora, nas 8 horas, cada hora eu fui lá, peguei duas amostras e fiz a medição. Coletei os dados, são os mesmos dados, os mesmos exemplos, só que agora eu calculo, ao invés de R, eu vou calcular o desvio padrão, o desvio S. Professor, Hum. esses valores 101, 105, 106, 104, como é que eu consigo eles? É a coleta. Vamos supor, nesse caso aqui, vou dar um exemplo, eu estou monitorando um forno. É um forno que ele é super crítico para fazer uma determinada cura. Então, eu vou lá na primeira hora e meço a temperatura do forno, ou posso pegar duas amostras e ver qual é a temperatura que está saindo aquela peça. Então, é a sua coleta de dados para você fazer o estudo. Então, Entendi. tá? Então, eu tenho uma estratégia, eu me planejo, como é que eu vou coletar essas amostras? Eu vou a cada hora, eu vou no início do turno, ou eu vou uma vez por dia. Então, antes de coletar os dados, é importante você montar uma estratégia. Que aí, lógico, vai depender do que você quer enxergar, né? De como você acha que vai acontecer a variação. É ao longo do dia? Então, uma estratégia comum para se observar a variação é você tirar amostras hora a hora, para você ver se tem alguma tendência por exemplo, isso aqui eu coletei de manhã, né? Coletei 7 da manhã, 7 da manhã, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Né? Então, pode acontecer que essa temperatura ao longo do dia ela esteja variando. Então, eu monto uma estratégia para ver se essa suspeita que eu tenho vai de fato acontecer. Então, esse valor aqui, eu dei o exemplo, como se fosse uma coleta, eu fui lá coletar os dados de temperatura. Isso aqui poderia ser o peso, poderia ser uma pressão, poderia ser...
como a gente está falando de estudos de variação, é importante que seja possível medir o que eu quero avaliar. Tá? Ficou claro? Sim, obrigada. Tá. Muito boa a sua pergunta. Então, então, estratégia, tamanho de subgrupo 2, fui lá na prática, coletei a amostra, medi, e está aqui, registrei. Agora eu vou avaliar, vou calcular o desvio. Agora não é mais o maior menos o menor, é um cálculozinho um pouco mais chatinho, tá? Mas é a média, aí pega esse valor menos a média, faz a raiz quadrada. Então tem um cálculozinho que vocês já viram do desvio padrão, acho que a gente calculou lá no início, na primeira aula. Cálculo das médias, mesma forma. 101 mais 105, divide por 2, eu vou ter o x barra 1, x barra 2, x barra 3. E com essas informações, eu consigo o S barra, que vai ser a média de todos os Szinhos que eu calculei. E aqui eu tenho a média das médias. Também, média das médias, e cada ponto é a média dos subgrupos. Então, é bem similar à carta anterior. Tá? Professora? Diga. A senhora pode voltar aí? Esse cálculo de desvio S, onde é que eu achei 2, 1, 1,5? Tu não precisa também se preocupar. Tu pode pegar direto no Excel. Se você colocar desvio padrão, ele vai calcular para você. Eu comentei, eu não quis colocar aqui porque o cálculo dele ele é um pouco mais chatinho. Eu tiro a média dos dois, aí eu pego o valor menos a média eleva ao quadrado. Mais o valor menos a média eleva ao quadrado. Entendi. Aí, entendeu? Então, assim, eu coloquei só o resultado. Mas vocês podem encontrar no Excel. Tá? Então, ele calcula já direto para vocês. Ok. Carta de controle S. Então, aqui é a mesma, a carta S, S barra, cada pontinho é o desvio padrão. E aqui é como eu calculo os limites de controle. Da mesma forma, sendo que eu vou ter que ir lá na tabela. Para achar o limite superior de controle, eu preciso do B4. Como é que eu acho o B4 aqui na tabela? A quantidade de amostragem. Isso. Qual é o nosso tamanho de amostra lá no exemplo? Quer que eu volte lá? Vou voltar lá. Qual é o tamanho do subgrupo aqui? 2. 2. Então, vamos achar agora o B4. Como é que eu acho o B4? Amostra 2, 3,27. 3,27. Então, vocês precisam saber achar esse valor para poder multiplicar aqui. Multiplicar, pega o 3,27 multiplico pelo S barra. Tá? Da mesma forma, o limite inferior, só que olhando o B3. Quanto é que dá o B3? 0. 0. Então, ó, o limite aqui já está inferior, ele está no 0. Facinho, né? Carta das médias, muito similar ao anterior, sendo que aqui, ó, para uma carta que está sendo usado o desvio padrão, ele busca agora um outro, agora não é, lá era o A2, na carta X barra R. Na X barra S, ele pega o A3. Então, tem que saber onde é que eu busco o A3 aqui. Quanto é que é o valor do A3? Amostragem 2, 2,66. Isso. Então, eu pego esse valor e vou multiplicar pelo S. Beleza? Então, é importante só vocês saberem buscar. Exemplo da carta X barra S. O mesmo exemplo, tá? Em 4 dias, 5 amostras foram coletadas e obteve-se esses dados.
Da mesma forma, eu preciso do x-barra, vai ser a média dos valores coletados aqui nas 5 amostras, e o desvio padrão. X-barra 1, x-barra 2, x-barra 3, x-barra 4. Encontro os valores médios do subgrupo, e agora aqui é o F, que como eu falei para vocês, lá no Excel vocês conseguem colocar a fórmula. Chega no x/barra e no s/barra. Informações suficientes para calcular os limites superiores e inferiores de controle da carta das médias, do x/barra, e da carta S. Ok? Ok. Tá, então a gente já viu duas cartas. x/R e x/S. Então, agora vamos conhecer a carta de controle P. Aqui, os tipos de dados são dados discretos. Né? Lembra, o discreto é aquele que é um valor unitário, ele não tem números quebrados. Geralmente são contagens, só que dentro de uma proporção. Eu conto, eu ploto dados de um índice. E aqui não tem uma exigência de ser um tamanho de amostra. Nas outras cartas anteriores, o tamanho, o N lá, ele é constante. Né? Vocês viram? A cada hora eu vou lá e tiro 2 amostras. Ou seja, o N é 2. Eu não coloco assim, eu vou lá e tiro 5, depois eu tiro 10, depois eu tiro 2. Não, ele é constante, o N. Para a construção das cartas x/R e x/R. Aqui não tem problema, não tem essa exigência de ter tamanho de amostras iguais. E ele gera um índice de proporção por amostra. Então, aqui é um exemplo. Tá? Eu coloquei aqui, 4 dias, eu pego 5 amostras, mas, de novo, poderia ser 3 aqui, poderia ser 5, poderia ser... Foi mais para facilitar a didática com vocês. Depende do processo, né? Isso. Então, eu vou lá e coleto e meço. E como é que é essa medição? Então, por exemplo, eu vou lá, vou avaliar um índice de defeitos. Eu vou lá, pego 5 amostras e avalio se alguma delas está com defeito. Então, esse resultado aqui, eu peguei das 5, 2 estavam com defeito. Então, eu gerei essa proporção. Eu fui lá no segundo dia, no segundo dia, então, das 5 amostras que eu peguei, uma estava com defeito. Então, eu gerei uma outra proporção. E aqui outra proporção. De 5, 3 falharam. De 5, né, quando eu fui lá no quarto dia, uma falhou. Uma falhou. Então, eu pego uma proporção, tá, daquela amostra que eu tirei. E aí, ela é uma carta parecida com essa. Eu vou ter a média dessas proporções. Né? Então, cada ponto aqui é essa proporção que eu mostrei aqui para vocês. Aqui não são os mesmos números, tá? Aqui é só como construir, mas esses números são os pontos que vêm para construir a carta. Da mesma forma, vai ter uma média e limite inferior e superior de controle. E ressaltando que o tamanho do subgrupo ele pode ser diferente. Aqui são como calcular os limites. Então, eu vou precisar da proporção média. E o que é a proporção média? Eu tirar a média de todos esses pontinhos aqui que foram gerados. Parecido com as cartas anteriores. Basta a proporção média, né, a proporção média e a média do tamanho das amostras.
Tá? Então, como não tem uma exigência de ser um subgrupo constante, não ser toda vez ser 5 ou ser 2, não ser constante, então eu preciso tirar uma média desses subgrupos. Então, como é que eu acho esse N média aqui, que é a média do tamanho dos subgrupos? É tipo assim, ó, se forem tamanhos de subgrupos diferentes, né, a cada hora, eu for numa hora, eu tiro 10 amostras e avalio se eu encontro algum defeito. Aí eu vou lá na segunda hora, eu tiro 20 amostras. Ou seja, meu tamanho de subgrupo está mudando. Então, no final do dia, eu tiro uma média dessas amostras, que é essa fórmula que parece difícil, mas é isso que eu estou fazendo. Eu vou lá, que é o número de vezes que eu estou indo, lá o número de subgrupos que eu tenho. Então, ele varia. Aqui eu divido pelo K, que é o número de subgrupos. Eu vou mostrar um exemplo que fica melhor. Ao longo aqui de 20 dias de produção, um exemplo, foi feito o monitoramento dos índices de defeitos de um determinado processo. Então, aqui eu tenho 20 dias, então aqui é o dia 1. Nesse dia, eu produzi 1.300 peças. 1.300 produtos, 1.300 motos, 1.300... um determinado processo. TVs, celular. Desses 1.300 produzidos, eu tive 28 defeitos. Como é que eu faço a proporção disso daqui? 28 eu divido pela quantidade produzida. Então, eu acho o meu primeiro pezinho aqui. Segundo pezinho, segunda proporção, 18 dividido por 1.300. Só que vocês estão vendo que aqui é um outro subgrupo já, ó, no dia 6 eu produzi 1.000. Aí eu pego o número de defeitos daquele dia, 22 dividido por 1.000. Tá? Então, se eu tenho dados dessa forma, eu posso fazer a carta, né? Qual é o tipo de carta de controle que eu posso ver para ver se o número de defeitos ele é constante ao longo do tempo, não tem causas especiais. Aqui eu posso aplicar a carta P. Aí aqui, quais são os limites de controle, construo a carta e avalio se o processo está sob controle ou não. Então, aqui eu transferi os dados para cá. O Pzinho, né, o P de proporção, é o 28 dividido por 1.300, então gerou 0,022. Da mesma forma que o 18 dividido por 1.300. E assim foi. Então, aqui eu consigo o P barra, que vai ser a média de todos os Pzinhos, que deu 0,0187. E aqui eu encontro o N barra, que eu pego a quantidade, aqui é um subgrupo, aqui é o outro, eu somo todos os subgrupos e divido pela quantidade de subgrupos. Eu tive 20 subgrupos. Ó. Aqui é um subgrupo com tamanho 1.300. Aqui é um outro subgrupo com tamanho 1.300. Aqui, então, eu tenho 20 subgrupos. Então, o N barra que eu encontro é esse. Tá? Deu 1.250. Então, com essas duas informações, é só eu jogar aqui nos limite superior e o limite central. E faço a carta plotando a informação do limite superior, limite inferior e a média. Professora? Diga. A quantidade produzida dividido pela quantidade de subgrupos seria o valor produzido vezes 20? Seria dividido por 20? Você está perguntando o quê? O N barra? Isso. Esse cálculo aí de quantidade produzida, né, daria um valor X dividido por 20. Tudo. Isso. Aí dividido dividiria por 20. Isso, okay. Pelo número de subgrupos. Ó. Sim, que seria a quantidade de 20. Isso. Okay. Se tivesse 10 subgrupos, eu somaria todos as
todos os subgrupos aqui e divido pela quantidade. Ok, obrigado, entendi. Então, esse N barra, pode ver, olha, não é 1.000. É que a gente precisa de um tamanho de subgrupo, né? De um tamanho... só que eu mostrei para vocês, um subgrupo aqui, ó, é 1.300, 1.300, 1.300, 1.300, 1.300. Esse outro subgrupo já é 1.000, ó. Ele não é constante. Então, se tirar uma média do tamanho da quantidade, uma média, é 1.250. Sim. Então, ele representa, em média, cada dia, a quantidade produzida é em torno de 1.250. Ok. Tá? Esse processo, ele está sob controle? O que vocês acham? Professor, eu teria que ter uma meta, não tem uma meta de produção, no caso, aí? Saiu um pico ali, né, professora? Aonde que ele saiu? Lá no finalzinho, lá no 19, na escala 19. Limite inferior. Ele saiu do limite inferior, né? Isso. Então, você lembra que eu falei um ponto fora dos limites de controle? Né? Nós calculamos os limites de controle. É um processo sem controle. Ele está fora de controle. Ele não está estável, ele não está confiável. E aí, isso aqui é uma dica que eu preciso ir lá entender. Sendo que, nesse caso, olha só, é uma proporção de defeitos, né? Então, quanto maior, pior de defeitos. Então, poxa, é uma indicação boa aqui, né? Teve um dia aqui, 19, que foi muito melhor. Vale a pena. Uma causa especial, que está fora de controle, nem sempre é uma notícia ruim. A carta ela só indica, olha, alguma coisa está diferente. Vai lá investigar. E a tolerância, né, professor? Aqui então, aqui não é especificação. Não é especificação de desenho. Isso aqui são limites de controle que são gerados com essas variações. Tá? Então, isso aqui não tem a ver com a especificação. Então, nesse caso aqui, essa parte que saiu fora aí, ela é um item bom, porque está abaixo o índice de defeito está muito menor, né? Está menor quando eu comparo com os outros. Então, eu vou lá, gente, o que aconteceu aqui nesse dia 19? Que foi bom. A gente pode melhorar esse processo, reduzir essa média de taxa de falha, de proporção de falha de 0,019. Vamos entender. Então, assim, a carta de controle, ela te dá sinais. Só que você precisa ir lá para investigar o que de fato aconteceu na prática. Tá? Então, aprendemos mais uma carta, né? Processo está fora de controle, tem uma causa especial com pontos fora do limite. A carta NP, ela também é de dados discretos, ela não é contínua, ela é de dados discretos, usada para plotar dados para número de itens com determinada característica dentro daquela amostra. Então, aqui já é um pouco diferente, eu não faço uma proporção. Eu vou lá naquela amostra, eu vou a cada na primeira hora eu fui lá, ou na produção, daquela produção, eu encontrei 12 falhas. Aí eu vou lá na outra produção, encontrei 15. Então, esse número é que vem para cá. É a contagem, é o número de itens com defeito dentro daquela amostra. Então, ela não é... Ela é uma proporção, mas, na verdade, é um número, né? É um número dentro daquela... Uma proporção em números, dentro daquela amostragem. Então, eu tenho aqui limite superior, limite inferior e o limite central. Isso, com essas... com todo esse cálculo aqui maluco. Bem complicado. Aqui um exemplo,
né, uma indústria fabricante de produtos cerâmicos decidiu construir um gráfico de controle NP para a linha de produção. Esse N aqui, N é o número é o tamanho da amostra, né, o tamanho do subgrupo. Vamos ver aqui. Numa indústria fabricante de produtos cerâmicos, decidiu construir um gráfico de controle NP para a linha de produção de um dos tipos de peças que ela fabrica. Com este objetivo, foram coletados 20 amostras de tamanho 100. Tá? Então, olha só, o tamanho 100, ó, eu fui lá e coletei 20 vezes, né? Eu fui lá 20 vezes, e por exemplo, aqui nessa primeira amostra, eu fui lá, peguei 100, uma amostra de tamanho 100, e analisei quantos defeitos tinham nela. Então, eu encontrei 21 defeituosos. Da segunda vez que eu fui lá, eu tirei mais 100. Então, eu fui lá 20 vezes e cada vez eu tirei 100 amostras. Então, esse é o meu tamanho de subgrupo, é o meu N. Tá? E aí eu coloco aqui o resultado da minha avaliação. Encontrei 21 defeitos nessas 100 amostras, 25 nessas outras mais 100. E eu pego 21 e divido por 100, eu encontro P. Nesse caso aqui, o N ele é constante, né? É um N constante. E aqui eu encontro o P barra, que é a média dessas proporções. Com essas informações, ó, o P barra e o N, eu consigo já calcular os limites superior e inferior de controle. Então, essa carta ela é muito parecida com a P, sendo que o valor que vem para cá é o valor que eu encontrei aqui, ó. São esses valores. Não é a proporção, e sim os valores De dos defeito. defeitos. Beleza? Ok. Então, aqui nesse processo, ó, ele é uma média de 20 defeituosos, ó, a cada 100 amostras. E essa variação de defeituosos, ela está estável dentro dos limites de controle. Então, vamos para a última carta, que é a carta Individual Moving Range, em inglês. Tipo de dados contínuos. Ela é usada quando o tamanho da amostragem é 1. Esse é o motivo dela ser chamada individual. Então, aqui eu não tenho subgrupo. Eu não vou lá e pego 2, pego 3. Então, eu sempre vou lá e só pego uma por vez. Tá? Ela é formada também por 2 cartas. O I, cada dado plotado, refere-se ao valor de cada amostragem. E o Moving Range refere-se à variabilidade. Nesse caso, né, eu tenho 2 cartas, o MR, chamado de Moving Range ou amplitude móvel. Nesse caso, como é que é coletado? Né? Eu tenho essa carta, a carta individual. A individual é exatamente o valor que foi coletado. Então, deixa eu só ver se cada ponto aqui na carta Moving Range, que aí ele fala aqui que ele pega a diferença entre o dado da amostra atual e a anterior. Deixa eu ampliar um pouquinho mais. Eu tenho esse primeiro resultado da primeira amostra. E aqui eu tenho o resultado da segunda amostra. Então, um ponto aqui na carta de Moving Range, de amplitude móvel, ele é a diferença entre esse valor atual menos o anterior. Valor atual menos o anterior. Ele sempre está pegando a variação, se comparando o valor atual com o valor coletado imediatamente anterior.
Ele só quer diferença. Ele só quer diferença, só que é um atrás do outro, eles estão numa sequência. Eu não posso pegar, ele não pega um valor daqui da frente e subtrai do daqui. É sempre o imediatamente anterior. Por isso que essa carta ela é chamada de amplitude móvel, uma amplitude que ela vai se movendo, né? Do atual com o anterior, atual com o anterior. É uma amplitude que ela vai se movendo. E é isso que representa esse número, cada ponto aqui na carta de Moving Range. Como é que eu calculo essa Moving Range? Eu preciso da média dessas diferenças, né? Eu mostrei aqui para vocês. Desculpa. Como eu comentei, cada pontinho aqui é essa diferença entre o atual e o... tira uma média dela. E aqui está R bar, mas na verdade eu chamo de MR aqui, na verdade. Seria a média dessas amplitudes que a gente calculou. E multiplico pela constante D4 e pela constante D3. Aqui, qual é o tamanho da amostra? Né? De novo, para eu achar aqui o D4 e o D3, eu preciso saber o tamanho da amostra. Não é uma amostra? É uma amostra que é coletada, só que para calcular a amplitude móvel, quantos pontos eu pego? Eu pego o atual menos o anterior. Ah, sim, entendi. Atual menos o anterior. Então conta como duas? Conta como duas. Então, aí na tabela. Isso, a amplitude móvel, ela sempre vai ser atual menos anterior. Esse moving range aqui, essa carta moving range, ela sempre vai ser 2, porque ele está sempre pegando a diferença entre as duas amostras. Tá? Então, sempre. Nem gastem tempo em tamanho de amostra. Professora? Depois, pode falar. A diferença eu tiro aí na carta, na MR, da primeira para a segunda, da segunda para a terceira, da terceira para a quarta e assim sucessivamente? Não. Você não tira. Aqui já é o resultado dessas diferenças. De onde é que você tira? É da carta de controle individual, porque é exatamente o valor que você coletou. Você coletou a primeira amostra, né? Então ainda não dá para fazer o moving range. Aí eu coleto a segunda. Exato. Aí eu já consigo tirar a diferença. Seria dessa carta do... Certo. Mas aí a diferença da terceira, eu vou fazer com a quarta? Não. Sempre com a anterior. Anterior? Ó, aqui é a primeira, aqui é a segunda. Isso. Então, eu vou subtrair esse menos esse. Entendi agora. Tá? Okay. Aí vai gerar um ponto. Que ponto é esse? É esse ponto aqui. Ó. Tá? Se vocês notarem, a carta Moving Range, ela não tem o primeiro ponto, porque não dá para fazer a diferença. Ela já aparece no segundo ponto. Ok, professor. Aí, esse terceiro ponto, ele é a diferença. Aqui gerou primeiro. Aqui gerou primeiro. Aqui gerou o segundo. Sim. Aqui vai gerar o terceiro, aqui o quarto. Essa era a minha dúvida. Tá. E aí, calcula-se os limites superior e inferior de controle. A individual é o próprio valor coletado. Tá? Não precisa fazer média de nada. Assim, não precisa, para cada subgrupo é só plotar o mesmo valor. Tá? De repente, ó, você pode dar um exemplo. Vou me pesar todo dia. Não faz sentido eu ficar me pesando, tirar um subgrupo de estar me pesando 3, 5 vezes por dia. Então, eu peso um dia, ou seja, eu posso utilizar uma carta individual
porque eu só tenho um subgrupo. Eu vou lá, essa primeira amostra, eu me pesei. Não foi muito bom esse exemplo, porque eu não peso 242, né? Mas são valores individuais, né? Às vezes não dá para montar um subgrupo. Às vezes fica muito caro você tirar um subgrupo 2, 3. Quanto mais o subgrupo maior, mais caro, mais demorado fica a sua amostragem. Então, pode ser uma situação em que você só tem a possibilidade, tipo um teste destrutivo. Né? Não tem como fazer subgrupo. Então, a carta apropriada aqui seria a carta individual. Ok? Ok. Então, aqui nós temos um exemplo. A tabela abaixo tem esses dados coletados da viscosidade de uma tinta ao longo de 23 dias. As amostras diárias tinham tamanho 1, ou seja, uma única vez ao dia era feita a medição. Então, aqui nós temos o lote da tinta, eu fui lá e medi a viscosidade, deu 33. Lote 2, 33,05. Lote 3, 34. Então, aqui, ó, pela característica, tem o tamanho 1. Opa, então qual é a carta mais apropriada? É a Individual Moving Range. Sendo que tem um detalhe também, tá? Eu tenho tamanho 1, mas os dados precisam estar coletados ao longo do tempo. A questão tempo aqui é importante. Eu não posso, tipo, chegar lá num estoque e pegar uma peça de cada... Uma peça, sim. Uma peça sem estar numa ordem cronológica. Tá? Então, essa é uma das premissas da carta individual. Porque eu vou fazer aquela variação de curto prazo, variação da atual menos anterior, atual menos anterior. Se eu for fazer essa variação de uma amostra que não foi coletada ao longo do tempo, não faz sentido. Eu vou mostrar porque um exemplo, para ficar mais claro. Então, aqui, a viscosidade, aí olha como é que eu calculo a amplitude móvel. Eu pego a diferença entre esse menos o anterior. E sempre em valor absoluto, tá, gente? Esqueçam, é o valor absoluto. Quanto que deu de diferença? Então, sempre tem que dar positivo aqui. Aí aqui já é 34 menos 33,05. 0,95. 33,81 menos 34,19. Tá? E assim, ó, eu construí já as informações de amplitude móvel. Para 11, aí aqui continua até os 23. Aí aqui o limite superior de controle da carta individual, eu vou pegar aqui 2,66, multiplicar pelo R, que é, na verdade, pelo moving range, né? Eu pego a média disso daqui, da amplitude móvel, e vou substituir aqui. Da mesma forma, gente, as cartas são tudo parecidas. E aqui eu tenho o resultado da carta da Moving Range e da Individual. Então, vamos lá. Vocês estão vendo aqui, ó, já começou no segundo, por conta da diferença entre o primeiro e o segundo ponto. E olha o que acontece. Ó. Essa carta está sob controle? O que vocês acham? Não. Não, né? Está fora de controle. Está fora. Olha. Onde é que ela ficou fora de controle? Controle superior, né? 13. 14. No 14, né? No ponto 14. 14. Agora, olha só. Por que deu essa diferença tão grande? Deu uma variação. Quando eu estava... lembra que aqui é sempre o atual menos anterior. Atual menos anterior. Então, teve uma variação grande quando eu, em algum momento aqui, que eu medi o atual menos anterior, deu muito diferente de como ele vinha se comportando. E vamos ver aqui, ó, quem foi? Tá vendo esse ponto aqui, o 13?
ele era 33. O 14, ele foi para perto de 35 aqui. Ou seja, olha essa diferença aqui, ó. Não é uma diferença muito grande? Quando eu comparo as diferenças que eu estava medindo anteriormente, ó, essa menos essa, esse tamanho de variação. Aí, de repente, a última variação, tá vendo? Esse aqui foi bem pouquinho a variação de um para o outro. Aí, de repente, quando eu faço a diferença desse ponto com esse, surgiu esse cara aqui, ó. Ou seja, ele está dando uma indicação de que houve uma variação, a gente chama de variação de curto prazo. Uma variação, né, que foi capturada naquele momento já. Então, opa, tem alguma coisa aqui para ser investigada. Então, foi esse carinha aqui que fez gerar essa variação muito grande na carta de Moving. Ok? Aí, quando a gente olha essa carta individual, o que vocês acham? Ela está sob controle? Vamos olhar para ela aqui. Não, Não. Ela passou um pouquinho aí do Ela superior. passou um pouco. é uma gota ali. Uhum. Agora, olhem só, além disso, vocês percebem que tem um grupo aqui, ó, que ele está com uma certa média. Aí, quando esse cara subiu, ele não voltou para as mesmas condições, ele voltou... Já não ficou abaixo da média, né, professor? Já ficou acima da média, né? Isso, tá vendo? Parece que tem dois grupos, uma condição aqui anterior, algo aconteceu tão, né, que mudou. É um anormal que não conseguiu voltar, né? Isso. Ou seja, também é um indicativo aqui nessa carta. Vai ser investigado. Gente, o que aconteceu aqui? Mudou alguma coisa? Mudou? Então, as cartas, elas ajudam a ver se tem algo muito diferente daquilo que é o normal. As cartas falam. Só que a gente precisa saber essa linguagem, né? Sim. Tá, então a carta Moving Range teve uma causa especial, com um ponto fora dos limites de controle, entre os dias 13 e 14. E a individual tem um ponto fora dos limites de controle e a mudança de patamar também nos dias, que é isso que eu comentei com vocês. A gente chama que mudou o patamar, pode ser investigado também. Eita, não acaba as cartas, hein? São muitas cartas. Acho que essa é a última, hein, gente? Era a última. Pois é. Então, aí tem a carta C, é a última. Agora é a última. Essa aqui são tipos de dados discretos, né, usada para plotar indicadores de contagem direta, por exemplo, o número de defeitos em uma peça. Então, aqui o indicador de contagem direta. Aqui são da mesma forma, limite superior e inferior. E o C aqui, ele é a média das contagens. Deixa eu pegar um exemplo. Em um processo de soldagem, é feita uma verificação no número de defeitos de solda por placa produzida. Então, eu pego uma placa e vejo e conto, né? Ou eu podia estar pegando um celular numa linha e vendo se tem riscos. Quantos riscos tem numa peça? Quantos defeitos numa placa produzida? Então, a tabela a seguir mostra os resultados dos registros de acordo com o número de defeitos de solda de 25 placas. Então, aqui cada uma é uma placa e aqui a quantidade de defeitos que foram encontrados nessas placas. Então, 7, 12, ou seja, contagem, né? Uma carta pode ser uma carta de contagem. Então, o valor que vem para cá são os valores que eu contei, contagem de defeitos, limite superior, inferior de controle, e a média das contagens dos defeitos é como se tivesse aqui uma média de 10 defeitos por placa. Então, com esse C médio, ó, eu não preciso entrar em tabela nenhuma aqui.
basta a contagem. Então, nesse processo, tem-se uma média de defeitos de solda por placa de 10,2. A variação é estável dentro dos limites. E eu pergunto, é um processo bom ter uma média de 10 defeitos por placa? Então, nem sempre o fato de estar sob controle significa que eu devo me acomodar. É que não posso trazer risco futuro, né, professor? O que ele me diz aqui é que ele é previsível. Cada placa que eu pego tem 10 defeitos. Mas, poxa, será que é bom isso? Não. Né? 10 defeitos por placa? Aí, lógico, depende se vem numa tendência de melhorias ou se é o máximo que se consegue no processo. Então, o fato também de estar sob controle não quer dizer que está tudo bem. Eu posso melhorar. Então, resumindo, era a última mesmo, né? Como escolher a carta de controle. Não sei se vocês estão vendo direitinho aí, mas necessidade de usar a carta de controle. Primeiro eu olho o tipo de dados. Os dados, eles são discretos ou contínuos? Lembra? Discreto é aquele que eu conto, é unitário, valor unitário. Então, se for discreto, quais são as cartas que nós temos? Eu posso gerar um índice de defeito, eu posso fazer número de defeitos, né? Eu posso fazer as contagens e gerar cartas. A gente viu cartas P e a carta C, né? Contando número de defeitos. E a NP também, não coloquei aqui. Agora, se for contínuo, né? Se os dados forem contínuos, aí depende do tamanho do subgrupo. O tamanho do subgrupo é fixo e menor do que 10? Sim. Se sim, se ele for menor, aí eu vou entrar naquelas cartas X/R, a primeira carta, que é individual move range para tamanho de subgrupo 1 e maior que 1, a partir de 2, de 2 a 9, eu uso a carta de controle X/R. E se o tamanho do subgrupo for grande, for maior que 10, eu uso a carta de controle X/F. Ok? Então, para fazer a carta, depende do tipo de dados, do tamanho da amostra, característica de dados e a distribuição. Tá? Isso aqui é um resumo, então, das cartas de controle, os passos, né? Finalizando a parte das cartas, de todas as cartas. São os passos, né, sobre a conscientização e treinamento das pessoas envolvidas no processo, a correta definição do processo do mapeamento. Né? Não adianta colocar a carta em tudo que é lugar, então a gente precisa definir aquilo que realmente faz sentido, definir a estratégia, definição e análise do sistema de medição. Então, como a gente está medindo variação, a gente está usando algum instrumento para medir também, é importante o cuidado com o sistema de medição. Escolha da fase do processo onde será efetuado o registro, escolha o tipo de carta de controle, vai gerar os primeiros dados, vai coletar, interpretar, tomar as ações necessárias e comprovar que as causas especiais foram eliminadas. Quando a gente faz tudo isso, é que a gente pode fazer o que nós aprendemos na segunda aula, sobre capabilidade de processo. Tá? Então, essa é uma etapa que ela deve ser feita antes da gente fazer a avaliação de capabilidade de processo. Ok? Ok, gente, nós temos dúvidas? Posso fazer perguntas agora? A hora que começar o exercício, vai surgindo as dúvidas. Então, vamos lá. Como é que vocês estão aí? Vocês têm... A gente tem duas formas aqui de fazer. Vocês chegaram a utilizar o RStudio? Vocês conseguiram baixar o RStudio? Até 21.
Eu posso passar esses exercícios aqui para vocês fazerem no Excel, tá? Ou a gente fazer no RStudio. Agora também dá para fazer no... Tab? Vai ser no Excel, eu não consegui baixar esse R. Aí eu não RStudio. eu não baixei. Então, assim, vamos fazer... Vocês vão querer sair 9 horas? Por favor. Já tô caindo. Mas vocês iam Pensando acordar, no trânsito, professor. Tá chovendo, o trânsito tá pegado hoje. Aguento mais. Tá. Então, olha só. Eu tenho aqui os exercícios para vocês praticarem. Tem exercício aqui com Individual Moving Range, tá? Onde eu tenho um estudo de tempos e métodos. Então, tem dois postos onde foram coletados os tempos. E aí tem o exercício aqui para vocês avaliarem qual é a carta apropriada. Eu já dei a dica ali, né? E aí para vocês construírem as cartas para cada posto e avaliar. Eu vou pedir, então, para vocês fazerem esse exercício e vocês subam. Vocês conseguem subir o resultado na plataforma, né? Eu preciso receber isso aqui para saber se vocês realmente aprenderam a fazer as cartas de controle. Então, tem exemplo aqui de X/R, X/S, carta P, 1, 2... 3 exercícios. Tem 3 exercícios. Então, vocês podem pegar esse exercício, a base de dados está lá, já está no Excel. Deixa eu ver se eu consigo olhar aqui. Então, esses exercícios, eles estão aqui, tá? Exercícios cartas. Lá dentro eu já coloquei as fórmulas para vocês. Então, seriam vocês aplicarem as fórmulas e gerar a carta no gráfico do Excel. É possível. Tá? Okay. Então, vocês façam e eu preciso receber. Ou vocês... cadê o meu tutor? Professor? Professor César? Dormiu. Professor César, tá aí? Você já pagou. Dormiu. Tá, então, vocês precisam me entregar esse exercício, individualmente. Vocês me mandam por e-mail ou vocês conseguem fazer o upload aqui? Pode ser as duas opções, né, professor? Não, Para melhor, evitar eu acho aí. que faz o upload aqui. Vocês baixam o exercício e façam o upload dele. Ok. Tranquilo. Tá bom? Dúvida, gente? Foi pesado? Só na hora do exercício vai ter dúvida. Só na hora Então, de fazer. Isso, por isso que é importante vocês fazerem. É para fazer esse upload até amanhã, professora? Sim, sim. Não leva muito tempo. Isso aqui é porque eu passei todo o conteúdo para vocês agora. Ok. Então, o ideal era que se a gente conseguisse pelo menos fazer um na sala, mas de fato foi... a gente acabou chegando aqui já às 9 horas. Professora. Né? E eu sei que vocês estão cansados. Bora fazer um, professor. Professora, esses exercícios
está dentro dessa aula que a senhora deu agora? Sim, os exercícios estão aqui. Esse material que eu apresentei, ele está lá. É o material dos slides. E tem um arquivo com esses exercícios aqui. Tá, professora, é porque é a minha primeira aula com a senhora, eu me inscrevi recente, eu estou acompanhando já do meio do... que eu estou vendo aqui do meio da aula, né? Já tivemos aula 7 e 8 de abril, então eu vou tentar fazer esse exercício. Tá. É importante, tá? Porque eu acabei de passar o conteúdo para você. Então, faça os exercícios e faça o upload até amanhã. Positivo. Ok? Querem tirar mais alguma dúvida do conteúdo de hoje? Professora, eu fiquei só em dúvida em como reconhecer a carta apropriada, né? Como reconhecer a carta apropriada? Tá. Vai depender do tamanho, dependendo do tamanho da amostra e do tipo de dado que você tem. Deixa eu voltar aqui. Ó, qual é a carta? Qual é a carta, né? Os dados, o que você tem que perguntar? Os dados são discretos ou contínuos? Se for contínuo, se for dados de uma escala, se for dados... Se você não tem, não é nada contado, né? Então, se os dados forem contínuos, aí você vem aqui para o lado esquerdo. Aí você vai olhar qual é o tamanho do subgrupo. Ah, o meu tamanho de subgrupo é 1. Aí qual foi a carta que a gente falou de subgrupo 1? É a carta individual. Ó, o próprio nome já diz. Eu consigo plotar só valores individuais, individual moving range. Ah, o tamanho do subgrupo é diferente. É maior que 1. Então, ele varia de 2 a 9. Então, se for de 2 a 9, utilize a carta X/R. Se o N... Isso aí também... Oi? Vou seguir esse fluxograma também explicado aí. Dá para entender. Deu para entender melhor aqui? Sim, ficou mais claro. Está acompanhando aí. Aqui tem um resumão de todas as cartas, que aí depende do tipo de dado, que é isso que eu estou falando, é contínuo ou é discreto? Se for contínuo, vai para a esquerda, aí tem as cartas X/S, Individual Moving Range, X/R. Que aí a decisão aqui, qual é a mais apropriada, vai depender do tamanho de amostra, do tamanho do subgrupo. Sendo que, ó, mesmo aqui na carta, aqui está dizendo assim, de 2 a 9, eu uso a X/R. Mas eu poderia também usar a X/S. Só que a S, ela ajuda mais quando o tamanho do subgrupo é muito grandão. Então, quando é pouquinho, né, tamanho do subgrupo 2, eu fui lá, cada hora tirei 2 amostras. Opa, então tá pequeno, usa X/R. Tá? Então é isso. Aí se for discreto, aí os discretos são mais aqueles que você conta. Ah, eu tenho que contar. Tu não mede um tamanho de um. Aí se ele for contínuo, tu não mede assim, tu mede a quantas falhas, quantos riscos tem no produto. Né? Então, seria número de defeitos ou um índice de defeito. Ok? Okay, então, sim. ficamos acertados. Não tem dúvidas sobre o exercício. Então, faça os exercícios das cartas, fazendo no Excel e façam o upload. Ok? E para aqueles, olha, para aqueles que fizeram o RStudio, né, que tentaram, eu fiz um tutorial para fazer cartas de controle no RStudio, tá? Deixa eu mostrar logo aqui rapidinho para vocês. Está lá também. Teve um aluno que me perguntou se eu ia mostrar o RStudio.
Então, eu peguei eu fiz um tutorial. Tá? Porque assim, eu dei essa opção do RStudio, gente, porque é um software que você não precisa pagar por ele. E aí, você sabendo os comandos, não fica difícil. Né? Então, aqui eu tenho um ambiente. O que é necessário? Ter um ambiente, né, do RStudio, que é a área de visualização de dados, a área onde carrega o arquivo, né? Eu posso carregar um arquivo Excel. Aqui é a área onde eu dou os comandos e aqui onde eu seleciono os pacotes utilizados para fazer as análises e visualização de gráficos. Então, basicamente, esse é o ambiente do RStudio. Aí aqui vem, como é que faz para construir a carta de controle, precisa de um pacote, um package. Aí eu digo, você vai lá na área de comandos, digita isso, tal. Ou você pode ir aqui, vai no 1, no 2, no 3, no 4. Então, eu fiz uma sequenciazinha para vocês, tá? Quem tiver interesse, eu deixei disponível um tutorial para utilizar no RStudio até chegar na construção da carta. Então, você consegue chegar nessa carta aqui. Ok? Fechamos, então, por hoje? Sim. Tá. Então, gente, obrigada. Boa noite a todos. E eu espero vocês. Amanhã tem avaliação de sistema de medição. E aí eu aguardo vocês amanhã. Boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigada. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite.